Paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós iremos dar início a mais um dia de devocional. E nada melhor do que nós começarmos esse dia já agradecendo ao Senhor. Mas antes de nós começarmos a agradecer, eu te peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha, curte e comenta, porque você irá ajudar o nosso canal. Amém? Vamos orar? Pai Santo e Pai querido, obrigada, Senhor, por a oportunidade que o Senhor tem nos dado de levantarmos, de ouvir essa mensagem, de saber que o Senhor é o que está nos segurando, é o que está nos apoiando. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Obrigado pela tua vida em nós. Obrigado por recebermos do teu alimento todos os dias. Senhor, fala conosco nesse devocional, ache em nós um coração fértil para transbordar da tua mensagem, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria perguntar a você, onde você tem depositado a sua força, a sua confiança? Muitas das vezes, a gente coloca a nossa confiança em bens materiais, em algo que nós estamos vendo, em algo que nós estamos tocando, em pessoas que não suprem nossas necessidades, em locais, em trabalho e até na nossa família. E muitas das vezes a gente somos chamados a uma grande tribulação justamente para sermos provados, porque o lugar onde nós depositamos confiança, depositamos da nossa força, nós somos muitas das vezes abalados espiritualmente. Por quê? A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele é um Deus ciumento. E quando ele fala que ele é ciumento e que ele tem ciúme de nós, é porque um dia ele nos arrancou do caminho das trevas e nos colocou no caminho da sua luz, aonde lá, nesse mesmo caminho, é um caminho lindo, é um caminho perfeito, é um caminho da plenitude. Então, quando nós automaticamente, por achar um Deus tão distante da nossa realidade que estamos vivendo, ou achar que Deus não ouve as nossas orações, a gente automaticamente depositamos a nossa confiança e a nossa força em lugares, em pessoas, em objetos que não correspondem à nossa filiação como filha de Deus. E a palavra do Senhor lá em 2 Samuel 22:31 fala assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é de Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem nos reveste de força e torna perfeito o nosso caminho. Mais uma vez aqui, Deus quis falar para você que é Ele que trilha o seu caminho. É Ele que te reveste de força, é Ele que te dá um caminho abundante, um caminho perfeito. O lugar, muitas das vezes, onde nós depositamos a nossa força, a nossa confiança, não é a vontade de Deus e não corresponde com aquilo que Deus já falou sobre nós. Por isso que muitas das vezes nós travamos guerras espirituais ou até guerras naturais e não sabemos como guerrear, justamente porque nós estamos depositando em lugar errado. Um exemplo é, quando nós estamos em guerras espirituais, a gente lutamos com as guerras espirituais. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que só é espiritual aquele que acredita que é espiritual. Eu não consigo batalhar minhas guerras espirituais, as minhas guerras internas, se eu nem ao menos tiver convicção de que Deus está comigo, de que Deus é o meu caminho perfeito. Então, por isso que muitas das vezes a gente é frustrada porque nós depositamos em lugares não apropriados, em lugares de engano, em lugares de perversidade, em lugares de falação, em lugares de sim ou não, de disse-me disse. Vocês me entendem? Então nós precisamos entender é o que Deus está falando, que a sua palavra ela é genuína, é uma palavra verdadeira, é uma palavra eficaz, e a palavra que o Senhor libera sobre nós é que Ele é um Deus além de tudo aquilo que nós imaginamos ou pensamos, além das nossas frustrações, além dos nossos obstáculos, além das nossas guerras interiores. Ele é Deus, e Ele sim sabe nos dar um caminho de excelência, um caminho
caminho perfeito, o caminho de abundância e um caminho de força. Por isso que nossas forças, ela precisa ser preenchida com a palavra de Deus, precisa ser preenchida com aquilo que Deus já falou sobre nós. Nós precisamos ser revestidos assim como Davi falou. Eu sou revestido de poder porque o meu Senhor me revestiu de todo o poder. Então você precisa acreditar que a sua força, ela depende do Senhor. Você é forte o suficiente porque Deus te sustenta. E aí entra aquela fase: se não fosse o Senhor. Existem guerras na nossa vida que, se não fosse literalmente a força do Senhor, a gente não estaria de pé. A gente não estaria no lugar que nós estamos hoje. Eu passei por um processo de vale 3 anos e meio. E hoje, quando eu paro e penso, eu falei assim: Senhor, que bom que o Senhor esteve comigo, porque se não fosse o Senhor, eu não saberia como eu estaria agora. Talvez louca, talvez em outro lugar, talvez no lugar qual o Senhor não queria que eu entrasse, mas o Senhor estava comigo porque automaticamente eu acreditei e criei que o Senhor é o que me dava força, é o Senhor que eu buscava força, era no Senhor que eu me refugiava. Então é nesse lugar que nós precisamos andar. Muitas das vezes eu falar onde você colocou a sua força é muitas das vezes uma resposta assim: eu louvo ao Senhor, eu engrandeço ao Senhor, eu vou para a igreja do Senhor, mas e a comunhão? Mas e quando tudo aperta? E quando não tem ninguém, absolutamente ninguém, nem no mundo prático, nem na vida cotidiana, e aí você recorre ao mundo espiritual e lá está sentado que é do seu trono, que ele vai julgar suas causas. Então é nesse lugar que o Senhor te coloca força para vencer mais dias, para vencer mais batalha. Então você precisa entender que a sua força, ela precisa estar fixada e firmada no Senhor. Não tem como você viver uma vida de pequenez na vida, na presença de Deus, sem saber o real fato de você existir, a real verdade de quem você é, de que o seu Pai é para você. O Senhor está dizendo aqui que Ele é perfeito e o caminho dele, além dele ser perfeito, o caminho dele ainda é mais perfeito para você, que Ele te dá a força necessária para você passar por todas as tempestades, por todas as batalhas. Então você tem a força do Senhor em você. Se por algum momento ou por alguma distração você ficou frio na fé, você está cansado de lutar, você está cansado de orar e não ter resposta, é porque você ainda não está se refugiando naquele que tem toda a força e todo o poder. Então a minha oração nesse dia é que o Senhor te fortaleça na tua mente, no teu físico, para que você receba toda a força do Senhor para continuar batalhando, para continuar guerreando no mundo espiritual. Afinal de contas, nossas guerras não são natural. As nossas guerras é espiritual. E é no mundo espiritual que nós precisamos ser fortes e corajosos para poder avançar e saber que você tem força. Então não deposite sua força, sua confiança em lugares, em pessoas, em obstáculo, em tempestade, a qual não tem nada para te oferecer. Deposite hoje a sua força no Senhor, porque é de lá que vai vir o teu alimento, é de lá que vai vir o teu suprimento, é de lá que você vai ser renovado e é de lá que você vai se levantar para guerrear com mais frequência do mundo espiritual. Que esse seja a palavra desse dia, que você receba cada palavra no seu coração, para que você não venha se desviar desse caminho e andar pelo caminho perfeito que o Senhor tem para você. Amém?